Pessoal, professor Diego, e eu venho aqui trazer um tema para nós que é importante, que é sobre duas matérias, e eu quero começar esse vídeo, na verdade, com uma pergunta para vocês poderem entender o desenvolvimento. Então a pergunta seria: teologia e filosofia são inimigas? Pois bem, eu tenho aqui algumas passagens à luz da Bíblia Sagrada, eu tenho aqui algumas anotações que eu vou estar lendo e vou estar seguindo com vocês para a gente poder estar discutindo. Então vamos à pergunta: teologia e filosofia são inimigas? Aqui a pergunta cabe a nós ao ponto seguinte: a filosofia aqui ela vai fazer a representação da ciência e a teologia vai fazer a representação da parte da religião. A grande verdade é que o cristianismo ele não é, nunca foi, religião, ele nunca será religião. O cristianismo ele foi taxado como religião e as pessoas, por não quererem estudar, pesquisar, se informar, não ter um senso crítico, não querer colocar realmente as questões que estão sendo ditas por uma peneira, elas não querem ponderar sobre o assunto, elas acabam simplesmente aceitando. Então, por exemplo, a palavra religião, religio, relegere, religare, em Cícero, Lactâncio, Agostinho e tantos outros, ela vai ter um sentido e o significado da palavra religião, religio, relegere, religare. Nos autores, são 68 autoridades, das maiores autoridades em ciências da religião. Nenhuma delas concorda uma com a outra que a palavra seja usada a mesma. Então não tem. Então entre as 68 maiores autoridades, nós temos 68 palavras diferentes usadas para definição de religião. Isso se chama matéria da ciência da religião. É só estudar, é só pesquisar. Então vamos lá. Das 68 maiores autoridades, cada uma delas usa a palavra religião diferente uma da outra. Então são 68 palavras diferentes e não há uma concordância entre as 68 maiores autoridades. Mas a palavra religião, religio, relegere, religare, para a gente poder aqui citar Lactâncio, Cícero e Agostinho, elas têm o sentido e o significado de voltar a uma posição anterior, tornar a ligar ao Criador, retornar a fazer uma aliança, completar esse ciclo de uma ligação com o Criador, ter uma conexão novamente com o Criador. Só que, quando nós falamos de religião, nós estamos falando em um sentido do homem indo até Deus. E o cristianismo ele não é religião porque não é homem que vai até Deus, é Deus que vem até o homem. Levando-se em consideração que o cristianismo ele acredita que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Sendo Jesus 100% Deus, ele veste uma pele humana e vem até nós. Então não é nós que vamos até Deus como é o conceito de religião. É Deus, Jesus, que vem até nós. Então o cristianismo não é, nunca foi e nunca será religião. Foi taxada de religião e as pessoas simplesmente foram aceitando. Então que vale ressaltar esse ponto. Então a teologia que ela faria o papel de religião, mas eu vou usar a palavra que é religião só como um exemplo de senso comum, mas o cristianismo não é religião. É porque o tema em debate, a discussão que foi criada, que foi taxada, é que a ciência e a religião elas são inimigas, mas não é e nunca foi. Foi taxado por alguns, foi jogado para a massa, para o senso comum e ela simplesmente aceitou. Não questionaram, não pesquisaram, simplesmente foi se aceitando isso aí no nosso meio social. Então vamos lá. Qual que é a importância de se estudar teologia e outras áreas do saber? E outras áreas do saber eu digo de forma geral. Vou dar alguns exemplos de algumas matérias, porque sou professor. Então, por exemplo, além de uma pessoa ser formada em teologia, seria bom se ela fosse formada em pedagogia, em história, ela tivesse uma licenciatura em filosofia, em geografia, se ela fosse advogado, engenheiro, médico. Isso só ia agregar ao conhecimento dela. Isso só ia expandir a sua capacidade intelectual, racional. A sua razão ia ser mais cristalina, ia ser melhor. Então, além de se estudar teologia, que o que todo cristão deveria fazer era ter pelo menos um básico em teologia, para dizer o mínimo, deveria ter também alguma outra formação em alguma outra área do conhecimento, engenharia, ser um médico, ser advogado, ser um professor, etc.